E aqui eu trouxe para vocês livros sobre suicídio, existem montes. Eu já li uns quantos. Só tem 3 livros, os livros têm em português, e eu penso que famílias onde já aconteceram suicídios, existem famílias que vêm aqui consultar comigo, e depois que eu comecei a falar sobre, fazer esse livro aí sobre suicídios, essa coisa toda, as pessoas começaram a se interessar. Assim, mas como é que a senhora sabe do avô? Aí as pessoas vêm aqui, doutora, eu ando deprimido, aquela coisa toda, e sabe, eu tinha pensando, a pessoa diz assim, o meu avô se suicidou, ou a minha avó, ou a minha tia. Então, quando existe já um suicídio na família, aqui em Santa Maria existe uma família que 3 gerações consecutivas se suicidaram. Uma família muito... Quando eu era jovem, que eu estava na faculdade de medicina, lá pelos anos 60, 80, 60 a 70, a família toda, ela se distribuiu. Quando eu digo distribuiu, na realidade, ela se mandou desse mundo em 3 gerações consecutivas, o pai, os filhos e netos. E aqui que eu queria colocar para vocês, primeiro, digamos assim, livro, que eu acho muito interessante, se vocês olharem a capa tem realmente um suicida deitado numa cama, e esse senhor aqui, o nome dele é Marzio Barbagli, e ele fala sobre o suicídio no Ocidente e no Oriente. Eu tenho esse livro, e quando ele fala sobre isso aqui seria a capa do livro. A capa do livro, ele tem praticamente esse pedaço aqui, e não é a fotografia inteira. Então, esse seria, e o seu Marzio, como chamam, é esse senhor aqui, ó. Se vocês olharem a aparência dele, bom, o que esse cavalheiro era? Ele era da Universidade de Bolonha, ele foi aposentado. Atualmente eu não achei muita notícia dele atual. As últimas notícias que eu peguei foram dos anos 2000 agora, então eu não sei se ele... Essa aqui é ali de 2010, por aí. Então, como já passaram vários anos, de repente pode que ele tenha falecido, mas o livro dele é sensacional, porque ele era professor de psicologia, psiquiatria, tinha uma série de renome, e ele coloca, digamos, de uma maneira bem científica, isso que eu estou falando, ele faz as separações, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito emocional. Ele consegue descrever às pessoas como é que elas se sentem em momentos do suicídio. Então, esse aqui seria, e tem, eu disse que tem na internet a biografia dele. E o livro está tem na estante virtual e nessas outras livrarias, existe livro dele, onde esse livro consta, se alguém tiver curiosidade de ler. Bom, o outro livro sobre suicídio que eu acho extremamente interessante é este aqui, História do Suicídio. E essa história do suicídio é de um senhor, Georges Minois, é um francês. Aquele ele era professor universitário. Esse aqui ele é completamente diferente. Ele era um homem que fazia redes sociais, coluna social. Ele era vamos dizer assim, um sujeito da sociedade. E quando ele começa a escrever, ele coloca ali a sociedade ocidental diante da morte voluntária. O que é morte voluntária? É isso que eu estou fazendo agora. Morte voluntária seria eu, Fátima, psiquiatra, resolvo que eu não quero mais essa vida que eu tenho e eu começo a preparar a minha saída. Saída, aí uns dizem, aí tem Getúlio Vargas e Santos Dumont que eu falei, dizem que eles foram brasileiros que saíram pela porta dos fundos, né? E existe um livro que eu vou comentar depois numa das outras séries que eu vou falar, que eles não saíram pela porta dos fundos, que eles saíram pela porta da frente, porque o que eles estavam vivendo, por exemplo, Santos Dumont, ele descobriu, como todo mundo sabe, o tal do avião, aquela coisa toda, ele estava tentando trazer para a humanidade uma coisa maravilhosa, que era ir a Paris, ir para não sei aonde, e de repente começa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o brinquedo dele maravilhoso foi transformado numa arma, e que fez com que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial se tornassem o cataclisma que foram. Então, esse aqui é o senhor Minois,
o francês e, como eu coloquei para vocês, ler. O livro deste italiano é mais sério. Esse aqui, ele é um livro que ele conta gentes do mundo que falam sobre isso. E, para encerrar esse esquema, esse sujeito aqui, esse cavalheiro, bom, esse aqui eu li, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu já sabia que ele existia, já tinha nascido antes que eu ainda, e Dworkin, a pronúncia se chama assim. Esse senhor, se existe alguém que no planeta foi, é e será pedra fundamental do suicídio e do que é o suicídio, é esse cavalheiro aqui. Não tem coisa. Todo mundo escreveu, mas melhor que ele escreve praticamente, digamos, tudo que se pode colocar. E aqui está ele. Bom, o que esse senhor aqui ele fez? Bom, aí uma coisinha que eu vou colocar de porquê da integridade e da seriedade dele. Ele nasceu em 15 de abril de 1858. Ele era e foi sociólogo, antropólogo, ele é considerado o pai da sociologia, toda a sociologia começou a partir das coisas dele, psicólogo social, etc, etc, etc e etc. O currículo dele, ele constava de 13 profissões de formação básica, ou seja, ele teria feito 13, vamos dizer, faculdades ou pós-graduação. E ele considerava, quando ele começou, e aí é que o estudo do suicídio começa a ficar científico, até ali existia aquele suicídio planejado pelos romanos, Nero e etc, etc, etc. No caso, ele classificou, a primeira grande classificação de suicídio sociológica, ele disse que existiam, e existe, isso até agora é mantido nesse esquema, 3 tipos de suicídio. O egoísta é eu vou me matar porque eu já não quero mais esse mundo está muito ruim para mim, ou seja lá, eu tô pensando em mim, eu quero sair daqui dessa porcaria que tem aqui. O suicídio altruísta, eu sou de uma religião que está sendo boicotada, lá como já aconteceu nos anos 1900, por aí, onde a pessoa se punha a fogo para mostrar que ela estava defendendo uma lei, uma honra, uma coisa desse tipo. E o anômico é o seguinte, é aquele que se suicidou, tá ali no Globo News, ali embaixo, o homem suicidou-se com 2 tiros, 5 tiros, 10 tiros na cabeça. Ou seja, ninguém está se preocupando. Suicidou-se alguém e passa ali no rodapé. E só para, digamos assim, encerrar essa parte técnica, só para vocês verem o tal do Dworkin, entrem na internet e vejam o que ele escreveu de livros. É uma coisa absolutamente fora do normal para que alguém tivesse. E ele não tinha aquelas equipes que existem hoje em dia. Ele trabalhava sozinho no carro. Só para vocês terem uma ideia, ele defendeu os fatos sociais como coisas empíricas, não apenas ideias filosóficas. Ele dizia que todo mundo tinha que entender essas coisas malucas que aconteciam, porque antes era só a filosofia que estudava. E ele botou o assunto na rua. Analisou o tipo de laços sociais como solidariedade mecânica e orgânica. Eu sou solidária porque é melhor eu ser junto com aquele ali para ele me ajudar depois. Enfatizou o uso de métodos quantitativos e ele estudou, durante a vida dele, tópicos como, eu peguei 3 aqui, suicídio, crime e educação. Se por eventualidade alguém não gosta muito de ler, mas quer pegar alguém que tenha sido um expert desse mundo sociológico, essa coisa toda, leia só os livros dele. Não precisa ler outros, nem mais modernos, porque a maioria dos mais modernos, eles se baseiam em cima de trabalhos dele. Então, voltando ao início, eu falei hoje de suicídio. Ali eu li para vocês o índice do livro. E isso aí agora é o que vai se começar a descortinado. Os tipos, onde é que a cabeça funciona, o que é a herança, qual é a minha relação do suicídio, por que a minha tese de doutorado é sobre suicídio, por que a minha tese de pós-doutorado é psicofarmacologia da depressão, porque aí tem uma via onde eu entro, né? O meu trabalho de doutorado
Eu trabalhei com espanhóis, brasileiros 400 e 400, e durante praticamente 6 anos eu coletei amostras e, de uma maneira interessantíssima, quando eu fiz o trabalho, foi lá pelos anos 70, eu apresentei no final dos anos 70, e na minha tese existia uma coisa muito interessante, era uma tese com a escala de Hamilton, é uma escala de depressão, e essa escala ela tem 24 itens, e tem um item que era a data sazonal do suicídio. E era interessante, porque aqui no Brasil, a grande maioria se suicidava em março. E lá na Europa, os outros 400 se suicidavam em setembro. E por que eu comecei a falar de setembro? Porque na Europa, o outono é em setembro. Aqui, o outono é em março. Ou seja, nós já passamos pelo mês que começa a detonar suicídios, porque quando eu era criança, e eu sou essa aqui que eu queria ser médica de cabeça. E a médica de cabeça tinha uma mãe, e essa mãe, quando eu era pequena, que eu tinha 5, 6 anos, eu tinha 3 mães. A mãe boa, a mãe doente e a mãe brava. Como é que era isso? Isso lá nos antigamente, nos 1950, em março, a minha mãe, ela dizia, o que que eu vou fazer da minha vida, onde é que, onde é que eu vou ficar, eu não sirvo para nada, a gente tinha que fazer tudo por ela, porque março, abril e maio, ela passava o tempo todo, a gente dizia, triste, né? Aí, junho, julho, agosto e até a entrada de setembro, ela ficava bem. Aí eu tinha mãe boa. Ela brincava comigo, ela fazia uma série de coisas, ela cuidava da casa. E quando chegava setembro, outubro, novembro, dezembro, ela mudava e se transformava em uma pessoa completamente diferente. Bom, isso aí que eu falei agora, eu vou deixar como introdução para um dos tipos de depressão que existe. Aí eu já vou estar entrando na psiquiatria. Então, quando eu disser para vocês, vou contar a história da minha mãe, bom, eu vou contar porque foi a primeira história que eu vi sobre esses assuntos aqui que eu estou falando para vocês. Muito obrigada e espero que não tenha, como sempre, sido muito em Guarulhos. Eu sou sempre. Não tenho perdão. Boa tarde para vocês.